Nessa aula, você vai ver como instalar o WordPress no seu computador. Eu normalmente recomendo que você utilize serviços de hospedagem gratuitos para fazer a instalação do WordPress, como você viu nas aulas anteriores. Mas caso você tenha algum problema com os serviços gratuitos, você pode fazer os testes direto no seu computador. E para fazer isso, nós precisaremos instalar algumas ferramentas e fazer a configuração do WordPress. Para isso, você pode escrever no Google XAMPP ou você pode abrir o link que está como recurso dessa aula. Ao pesquisar no Google XAMPP, você vai ver uma ferramenta que com ela é possível usar o WordPress no seu computador. E aqui eu tenho as opções de download, eu posso fazer o download para Windows, Linux ou Mac. No meu caso, eu estou utilizando o Mac, eu vou fazer o download do OS X. Se você estiver utilizando o Linux ou o Windows, você pode clicar em cima do ícone com a sua plataforma. No meu caso, eu vou baixar aqui para o Mac. Ao clicar aqui em cima, já aparece uma tela para você escolher onde você vai salvar no seu computador. Você vai selecionar o melhor local, pode ser na área de trabalho, e em seguida vai pressionar o botão salvar. Uma vez que você já tenha salvo o XAMPP, nós vamos agora baixar o WordPress. Você pode escrever no Google WordPress, mas você pode também acessar o br.wordpress.org. Você também tem esse link como recurso dessa aula. Eu vou então clicar no botão baixar o WordPress e em seguida ele tem um único link e você pode baixar aqui o WordPress. Se você estiver utilizando o Linux, você tem a opção baixar tar.gz. No caso do Windows ou Mac, você pode baixar utilizando o WordPress 5.4, apenas clicando aqui em cima. E ao clicar aqui em cima, da mesma maneira, você vai escolher o melhor local para salvar o seu arquivo e em seguida você vai clicar apenas no botão salvar. Eu já tenho salvo tanto o XAMPP quanto o WordPress. Agora que eu já tenho os dois downloads, o WordPress e o XAMPP, você pode dar 2 cliques no WordPress ou clicar com o botão direito e escolher a opção extrair ou descompactar. Você já viu como fazer isso na seção anterior, dicas importantes, que eu mostrei como descompactar recursos da aula. Uma vez que você já descompactou esse arquivo, você tem agora o WordPress. Nós vamos fazer a instalação do XAMPP. Para isso, você pode dar 2 cliques em cima de XAMPP. Ele vai então começar a configuração para a execução. No caso do Mac, eu preciso clicar aqui no XAMPP e arrastar aqui para essa pasta azul. Mas se você estiver utilizando o Windows, isso não vai ser necessário. Ele já abre a instalação. Eu vou então fechar aqui. Você pode utilizar o Command espaço no Mac. Se você estiver utilizando o Windows, você já vai estar na tela de instalação. Eu vou apenas escrever, no meu caso, XAMPP. Ele abre essa tela. Eu vou apenas clicar no botão abrir. E no meu caso, eu já tenho o XAMPP configurado. Se você está utilizando o Windows, você vai ver uma tela como essa. Você vai apenas pressionando o Next e avançando em cada etapa da instalação. Você não precisa fazer nenhuma configuração adicional, pode manter as configurações padrões. Você vai clicando em Next, Next novamente e ao final você vai ter o XAMPP instalado. Você pode apenas localizar e abrir o XAMPP no seu Windows. Na última tela que aparece, você pode marcar essa opção Do you want to start? Se você quer inicializar o XAMPP, você pode marcar essa opção, finalizar e ele já vai abrir normalmente. Durante a instalação, pode aparecer uma tela como essa do Firewall do Windows, perguntando se você quer permitir que o Apache consiga fazer uma conexão. Você vai pressionar o botão Allow Access ou permitir o acesso. E ao finalizar a instalação no Windows, você vai ver uma tela como essa e você pode clicar aqui no botão Start para inicializar o Apache e o Start aqui embaixo para inicializar o MySQL. No caso do Mac, eu também consigo visualizar Apache e MySQL, mas eu posso dar um Start em todos os serviços ao mesmo tempo. No caso do Windows, você pode clicar em Start para o Apache, Start para o MySQL. No meu caso, que estou utilizando o Mac, eu vou em Services, eu dou um Start agora no Apache e dou um Start aqui também no MySQL. Agora sim, já aparece verde, no seu caso também vai aparecer aqui em verde se você estiver utilizando o Windows e feito isso, você já consegue instalar
o WordPress normalmente. Agora que você já inicializou os serviços, você pode acessar o seu site localmente. Para isso, você vai escrever localhost 8080 e vai pressionar um Enter. Caso apareça uma tela como essa, no meu caso aparece, pois no Mac eu preciso vir aqui Network e utilizar o localhost 8080, eu preciso habilitar. No caso do Windows, não é necessário habilitar. Você pode simplesmente startar, que você já fez. Em seguida, você pode clicar em Admin e ao clicar em Admin, ele já abre essa tela inicial com o dashboard. Se você consegue visualizar uma tela como essa, quer dizer que as configurações já estão corretas. Eu já consigo instalar o WordPress. Agora, eu preciso colocar o WordPress dentro desse localhost, que é um local no seu computador que você consegue acessar a partir dessa URL, localhost 8080. E para fazer isso, no caso do Windows, você pode clicar em Explorer e você já vai localizar c:/champ. Algo mais ou menos assim. Normalmente o champ ele fica aqui dentro de c:/. Você pode tanto clicar em Explorer, quanto você pode localizar esse endereço direto no seu computador. No caso do Mac, eu vou aqui em volumes, eu vou montar um volume e em seguida eu vou em explorar. E ele abre uma interface com várias pastas. Você vai localizar a htdocs. Aqui dentro de htdocs é onde você vai colocar os arquivos que você consegue acessar utilizando esse endereço aqui em cima. Eu vou então dar 2 cliques em htdocs e você consegue visualizar que eu já tenho o dashboard. Você já consegue visualizar aqui. No meu caso, eu tenho outros projetos, pois você pode ir colocando projetos aqui. Eu vou voltar aqui em Downloads, que é onde eu descompactei o WordPress, eu vou copiar essa pasta WordPress e em seguida eu posso voltar aqui dentro de htdocs e colar essa pasta WordPress aqui dentro. Feito isso, eu vou aguardar a cópia. E ao finalizar a cópia do WordPress, agora eu consigo vir aqui, colocar 8080 barra e eu posso escrever o WordPress e pressionar um Enter. E eu já consigo visualizar a instalação aqui do WordPress. Voltando aqui eu vou fazer algumas configurações do WordPress e ele fala que vai utilizar as informações desse arquivo wp-config. Nós precisamos então fazer 5 configurações que você vai ver que são bem fáceis de fazer. Para isso, se você estiver utilizando o Windows, você vai no MySQL e vai clicar aqui no botão Admin, que vai abrir automaticamente esse endereço, localhost 8080 php myadmin. Então você pode clicar aqui em admin ou você pode escrever esse endereço, localhost 8080 php myadmin. Aqui nós vamos selecionar a opção base de dados e nós vamos criar uma nova base de dados. Nós vamos voltar aqui na instalação do WordPress, nessa tela inicial, eu vou clicar em vamos lá e ele já começa a fazer a instalação. Eu preciso definir o nome de banco de dados. O banco de dados eu vou configurar aqui no php myadmin. Eu fui em base de dados, criar base de dados. O nome dessa base de dados eu posso colocar qualquer nome, por exemplo, loja. Eu volto e troco aqui também, mas nesse caso eu vou colocar WordPress. Nessa opção você vai escolher o TF8 General CI, que é a configuração padrão. Eu vou clicar agora em criar e ao criar já aparece aqui do lado a opção WordPress. Feito isso, nós ainda não vamos fechar o php myadmin. Eu volto aqui de novo, nome do banco de dados, WordPress. Agora, eu preciso de nome de usuário e senha para esse banco de dados. Para isso, você pode clicar aqui em cima de php myadmin. Em seguida, eu vou em contas de usuário e, por padrão, nós teremos um nome de utilizador, um usuário chamado root. Eu posso voltar aqui, em nome de usuário, eu coloco root e ele não tem uma palavra passe, que é uma senha. Posso então voltar aqui, remover então essa senha. Essa é a configuração padrão. Aqui em usuários você consegue visualizar root, localhost, senha, não. Voltando aqui, eu coloco então o nome de usuário root, não tem senha e servidor de banco de dados, eu vou colocar localhost. Feito isso, nós podemos manter aqui o prefixo de tabela WP e em seguida clicar no botão enviar. Ao enviar, ele exibe uma mensagem que não foi possível gravar dados no arquivo wp-config.php. Normalmente, na instalação do WordPress, ele cria esse arquivo de configuração automaticamente. Você não precisa se preocupar, mas ele não conseguiu criar esse arquivo. Se você não está vendo essa tela, quer dizer que deu certo para fazer a configuração. Agora, se você está vendo essa tela, nós teremos que fazer um outro passo a passo para configurar, mas você vai ver que é bem rápido.
Nós vamos então abrir o WordPress, a pasta WordPress que está dentro de htdocs, e aqui eu vou localizar o wp-config. Por enquanto, ele aparece aqui como sample. Eu vou clicar com o botão direito, você pode escolher o abrir com e você pode utilizar qualquer editor de texto. Nesse caso, eu vou utilizar um editor de texto simples, mas você pode utilizar o bloco de notas do Windows. E ao abrir esse arquivo, eu peço que você tome muito cuidado para fazer essas alterações. Caso algo dê errado, fique tranquilo, você tem a pasta do WordPress que você pode baixar e fazer o processo novamente. Eu preciso fazer as configurações, essas que nós acabamos de fazer, de forma manual, pois ele não conseguiu fazer de forma automática. Mas é muito simples. Primeiro, eu preciso localizar aqui o nome do banco de dados, que aparece como db_name. Perceba que aparece aqui nome do banco de dados aqui. Eu vou então selecionar, perceba que eu vou manter aqui aspas simples e aspas simples, eu removo e o nome do banco de dados nós colocamos WordPress. Nós já criamos o banco de dados aqui com o nome de WordPress. Em seguida, o usuário do banco de dados MySQL, que é o db_user. Eu vou colocar então root, que nós já vimos como fazer. O senha aqui, nós vamos apagar essa senha, eu não preciso. Nós vamos definir aqui como localhost, ele já exibe o TF8 que nós configuramos. E com isso, nós finalizamos a configuração. Agora eu vou clicar em arquivo e vou salvar, utilizando o seu editor. Eu posso fechar e em seguida eu volto dentro da pasta WordPress. Mais uma vez, aqui no wp-config-sample, eu vou renomear e eu vou colocar apenas wp-config.php, exatamente como aparece aqui, wp-config.php. Feito isso, eu vou abrir o arquivo mais uma vez, só para confirmar, com o botão direito, abrir com editor de texto, e você já consegue visualizar, já aparece aqui dbname WordPress, dbuser root, password nós não colocamos, e aqui no dbhost aparece como localhost. Feito isso, eu volto agora aqui de novo na instalação do WordPress e eu vou apenas clicar no botão instalar. Se você consegue visualizar essa tela de bem-vindo, quer dizer que deu tudo certo e nós já vamos fazer a instalação do WordPress direto no seu computador. Aqui você pode colocar o título do site e nome de usuário. Não se preocupe que durante as próximas aulas nós vamos falar bastante sobre esse assunto. Eu vou colocar como título curso WordPress e como nome de usuário eu vou colocar Jamilton Damasceno. Esse usuário e senha é o usuário que vai ser criado pelo WordPress como o usuário principal. Então é importante que você tenha esse nome de usuário e essa senha. No meu caso, eu vou colocar aqui a senha Jamilton12345667. Eu recomendo que você coloque uma senha fácil de lembrar, pois senão você perde o acesso do seu WordPress. Então vou colocar o nome de usuário Jamilton Damasceno, em seguida uma senha. Você pode configurar uma senha mais forte. No meu caso, que estou utilizando aqui uma senha fraca, ele pede para que eu confirme o uso de uma senha fraca. Então se eu estou utilizando uma senha fraca, eu preciso clicar aqui em confirmar. Mas nesse caso, eu posso simplesmente configurar aqui uma senha forte. Eu configuro então essa senha forte e agora eu vou configurar o e-mail. No meu caso, eu vou utilizar o jamilton.cursos@gmail.com e eu posso clicar no instalar o WordPress. Uma observação é que é importante que você defina um e-mail que você tem acesso, pois caso você esqueça essa senha, você pode recuperar utilizando o seu e-mail. Agora eu vou clicar no botão instalar o WordPress, já aparece sucesso e eu posso clicar no botão acessar e eu já consigo acessar o painel do WordPress aqui em cima na URL. Eu vou colocar agora o nome de usuário ou endereço de e-mail, que no meu caso é Jamilton Damasceno, e em seguida eu vou definir minha senha. Eu posso clicar em lembrar-me e eu vou pressionar o botão acessar. Agora eu já estou dentro da instalação do WordPress. Nas próximas aulas você vai ver passo a passo como funciona esse painel, mas você já tem acesso ao WordPress direto no seu computador. E se você quiser acessar o site, basta que você apague aqui em cima, nós temos o WordPress barra, eu posso apenas colocar o WordPress barra e ao pressionar um Enter, você já está na tela inicial do WordPress. Se você quiser acessar o painel de administração, basta colocar wp-admin, pressionar um Enter e você vai para o painel de administração. Agora que você tem o WordPress no seu computador, você pode seguir o curso normalmente.
E caso você queira transferir tudo que você fez localmente aqui no seu computador para a web, existe uma aula no curso chamada Fazendo Backup e Restaurando Instalação, aqui na seção sobre segurança. Com essa aula, você consegue fazer uma cópia do seu site que está aqui dentro do seu computador e subir e configurar essa cópia em uma hospedagem gratuita ou até mesmo em uma hospedagem paga. Então você pode, depois de fazer o curso todo, você pode querer pegar esse site que você já configurou aqui no seu computador e colocá-lo em uma hospedagem gratuita ou em uma hospedagem paga. E nessa aula eu mostro como fazer isso. E com isso nós encerramos essa aula. Até a nossa próxima aula.